ao canal Pensando Direito. Eu sou Antônio Suxberger e hoje eu quero conversar com você sobre um tema relevante no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri. O tema que eu queria trazer à reflexão diz respeito à ordem dos quesitos. Nós sabemos que no procedimento dos crimes dolosos contra o Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida, perdão, o Tribunal do Júri, nós temos um procedimento bifásico, né? Ou seja, como nós entregamos os crimes dolosos contra a vida a uma competência de apreciação de juízes leigos, me refiro aqui ao Conselho de Sentença, ou Tribunal de Jurados, para usar uma expressão tão presente nos países de língua espanhola, o que faz o legislador para compensar isso? Ele é mais cuidadoso no que seja a admissibilidade da causa submetida à apreciação do Conselho de Sentença. E então ele torna esse procedimento um procedimento bifásico, no qual nós fazemos uma instrução criminal em juízo, ou seja, prova produzida sobre o crivo do contraditório perante um juiz imparcial, com contraditório em ampla defesa, e ao término dessa instrução criminal, o juiz tem diante de si 4 possibilidades. A pronúncia, que é a admissibilidade da acusação, para julgamento no Tribunal do Júri, a impronúncia, que é um julgamento que conclui pela insuficiência probatória que ampare a hipótese acusatória naquela situação, um juízo de absolvição sumária, ou seja, uma decisão que exonera o acusado de responsabilidade e se dá em situações excepcionais, porque, ao fim e ao cabo, retira da competência do Conselho de Sentença a apreciação daquela causa, e, enfim, a desclassificação, que é o juiz, quando, em discordância com o titular da ação, entende que o caso não é de competência do Tribunal do Júri. Uma vez no Tribunal do Júri, nessa segunda fase, nós nominamos essa segunda fase de judicium causae, uma expressão em latim, nós temos de fato a submissão da causa ao Conselho de Sentença e, enfim, o julgamento pela sessão do Tribunal do Júri. Pois bem, o Conselho de Sentença profere as suas decisões por meio de uma votação de quesitos. No direito brasileiro, os jurados não deliberam, como, por exemplo, acontece no direito norte-americano ou mesmo outros países de tradição do júri. O que acontece? A própria hipótese acusatória, bem assim como as teses defensivas, são apresentadas aos jurados em forma de quesitos. E esses quesitos, segundo o legislador, eles devem ser formulados em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Eu leio esse texto do parágrafo único do artigo 482 do nosso Código de Processo Penal. Ainda diz esse mesmo parágrafo: na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Me interessa nesse vídeo tratar com vocês do artigo 483, que diz respeito não apenas à ordem dos quesitos, mas também, em alguns desses quesitos, como ele deve ser formulado. Diz o artigo 483 que a ordem dos quesitos observa os seguintes temas. Primeiro, a materialidade do fato, a indicação se o fato aconteceu, data, o resultado que ali ocorreu, enfim, a ocorrência do próprio fato. Seguidamente, o juiz presidente indaga os jurados sobre a autoria ou participação. E diz depois o próprio artigo 483 que depois os jurados serão indagados se o acusado deve ser absolvido. E depois, se existem causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, e ao fim, se existem circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Há um ponto importante aqui. A decisão de pronúncia ela estabelece o teto da atividade acusatória. É o limite do exercício da acusação em plenário. A decisão de pronúncia, portanto, estabelece o que seja o máximo de carga acusatória exercitada nessas situações. Reconhecimento de qualificadoras, indicações de causas de aumento, tudo isso tem que ser objeto de manifestação expressa na pronúncia, para que isso possa ser arguído e, ao fim, submetido à apreciação do Conselho de Sentença. Me interessa tratar a temática da desclassificação, isto é, quando a defesa do acusado sustenta que o crime que é imputado ao acusado não guarda a classificação legal sustentada pelo Ministério Público e assim reconhecida na pronúncia. Isso acontece, por exemplo, quando a tese defensiva é, por exemplo, de que o sujeito não tenha atuado com intenção de matar. Imagine vocês que a acusação é de um homicídio
e a defesa então sustenta que a hipótese foi de uma lesão corporal seguida de morte, ou até mesmo de uma figura culposa que tenha resultado a morte. Em situações assim, nós falamos dessa desclassificação. E qual é o ponto aqui relevante? Como compatibilizar a tese de desclassificação com a possibilidade de que esse conselho de sentença decida essa causa a partir de votações de quesitos? Nessa situação, diz o Código de Processo Penal, cujo texto, importante destacar, é de 2008. Toda a parte de quesitação do CPP foi alterada na reforma de 2008 pela lei, especificamente a Lei 11.689. E diz o legislador de 2008, não é o código na sua versão original, ou seja, nós estamos falando de um texto relativamente recente, o seguinte, no parágrafo 4º do artigo 483. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Todo meu problema aqui nesse vídeo hoje diz respeito a essa expressão, conforme o caso. Como é que essa expressão deva ser lida? Olha, fazendo uma interpretação aqui literal do dispositivo, o que parece óbvio é que todo julgador, ao exercitar a sua jurisdição, previamente ao que seja a sua conclusão e apreciação do fato, primeiro se afirma competente para afirmar ou conhecer desse fato. Há uma expressão na teoria geral do processo que, inclusive, reproduz uma nomenclatura alemã, é o chamado Kompetenzkompetens, expressão grafada, inclusive, com K e Z. O que é o Kompetenzkompetens? Kompetenzkompetens nada mais é do que a atribuição que o julgador faz de afirmar-se competente para então, e somente então, depois disso, apreciar a causa que lhe é submetida. O que o legislador quer estabelecer com esse conforme o caso é exatamente dizer sobre a consequência do acolhimento da tese desclassificatória. Porque pode ser que a tese de desclassificação se refira a um crime que não seja da competência do tribunal do júri. Ou seja, se o crime cuja desclassificação se pede seja um crime não doloso contra a vida, não há que se falar mais da competência do conselho de sentença. Ou, se a desclassificação que se pede é para um outro crime menos grave, mas também de competência do tribunal do júri, imaginem vocês o que sejam os crimes subsequentes ao homicídio, como infanticídio, induzimento ao suicídio, auxílio e participação no suicídio, todas essas figuras são também crimes dolosos contra a vida, mas menos graves. O que o legislador estabelece conforme o caso a ser apreciado parece ser justamente a observância de previamente se fixar a competência do conselho de sentença, para que então se possa apreciar, se o caso, o quesito absolutório. É dizer, o conselho de sentença teria competência para apreciar o caso se ele afirmasse previamente ao quesito absolutório que aquele é um crime doloso contra a vida. É por isso que o legislador estabelece nesse parágrafo conforme o caso. Pois bem, essa compreensão sustentada na maior parte da doutrina que comenta a alteração legislativa em 2008, mas não foi essa a compreensão estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejam que interessante. O Superior Tribunal de Justiça estabelece uma compreensão desse dispositivo que se afasta do enunciado literal do texto. E diz o STJ que esse dispositivo deveria ser lido, para usar aqui a expressão do próprio tribunal, de maneira a evitar prejuízo para a defesa e eventual violação do que seja a plenitude de defesa. Diz o STJ que a apreciação da ordem dos quesitos deve se dar a partir do que seja a tese prioritária da defesa que melhor atenda ao pleito defensivo. Nesse sentido, o STJ chega a dizer que esse parágrafo deva autorizar que numa situação em que, por exemplo, a defesa sustente a desclassificação para um crime que não seja doloso contra a vida, mas que também peça a absolvição do acusado, o conselho de sentença decida previamente o eventual quesito absolutório e só depois possa desclassificar a infração. Do ponto de vista da teoria geral do direito, realmente parece uma situação insustentável, porque você tem a possibilidade de um conselho de sentença decidir o mérito de uma acusação, absolvendo o acusado, sendo que posteriormente diz que não tem competência para tanto. É claro que para alcançar o quesito desclassificatório,
o conselho de sentença necessariamente apreciou e respondeu não ao quesito absolutório. Ou seja, nós teríamos a esdrúxula situação que um jurado foi perguntado se absolve para um caso que ele mesmo, jurado, diz: não sou competente para tanto. O que faz aqui o STJ, e é isso aqui eu elaboro essa afirmação em tom de crítica ao tribunal, é de fato se afastar do que seja um postulado que deva orientar todo o exercício de atividade jurisdicional, seja ele do juiz togado, seja ele do jurado leigo. O tribunal do júri assegura a plenitude de defesa, e faz sentido. O jurado não julga de acordo com doutrina, ele não julga de acordo com os ditames da dogmática jurídica. O jurado julga a causa de acordo com os ditames da sua consciência e o seu senso de justiça, observada aqui a imparcialidade. São expressões que eu colho do artigo 472 do CPP, quando o juiz-presidente concita os jurados a se comprometerem com o julgamento daquela causa. Senso de justiça, ditames da própria consciência. E é nisso que consiste a plenitude de defesa. A defesa ela é ampla e ela vai além da sua amplitude quando permite a consideração de elementos sensíveis, metajurídicos de sensibilização do homem comum, e não necessariamente o julgamento técnico que se espera de um juiz togado. No entanto, admitir a possibilidade, quebrando a sistematicidade do direito, de que um conselho de sentença possa absolver um acusado sem que esse mesmo conselho repute ser competente para a causa, cria uma situação difícil de ser sustentada em termos de, repito, sistematicidade do Código. Essa compreensão do STJ fixada, entre outros julgados, eu vou citar apenas dois, um de cada turma, no RESP 1.509.504, da sexta turma, julgado, veja só, desde 2015, 27 de outubro de 2015, e um outro julgado da quinta turma, o agravo regimental no agravo regimental no agravo do recurso especial 1.863.493, do Distrito Federal, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em 15 de junho de 2021. Finalizo com uma nota prática. Se o juiz-presidente observa estritamente o que diz o artigo 483 e, na ordem da quesitação, submete o pleito desclassificatório para crime que não seja da competência do júri, previamente ao quesito absolutório, e se os jurados assim votam, caso não haja insurgência da defesa no momento oportuno de apresentação dos quesitos para eventual impugnação das partes, o mesmo STJ que adota esse entendimento diz que não se admite a impugnação ou o pleito de cassação tardia dessa decisão proferida no tribunal do júri, ao argumento de que a impugnação dos quesitos deveria ter sido feita no seu momento oportuno. Então, faço aqui e finalizo com essa crítica. O STJ, ao admitir que a ordem dos quesitos observe o que melhor atenda às teses defensivas, cria uma situação esdrúxula, em que um conselho de sentença aprecia a possibilidade absolutória de um acusado e sucessivamente diga depois que não tem competência para apreciar a causa. Estranho, né? Pois é, é uma incoerência criada pelo STJ ao argumento de que assim melhor atenda à plenitude de defesa. Eu deixo a reflexão de você que me acompanha nesse vídeo, se plenitude de defesa é algo que admite quebra de sistematicidade do próprio direito. Será que a plenitude ela faz com que nós quebremos postulados que dão sistematicidade ao que seja as regras do jogo, ou seja, o próprio processo? Me parece que não. A garantia que o processo veicula como limite ao exercício do poder punitivo do Estado é garantia para ambas as partes, é garantia e baliza ao próprio julgador, e não admite aqui uma leitura enviesada ou dirigida às suas consequências de maneira que melhor atenda aos interesses do réu. Afinal, o tribunal do júri é uma garantia posta para assegurar o direito de um cidadão ser julgado pelos seus pares, e o que assegura igualmente o direito dos seus pares julgarem esse cidadão quando se tratar dos crimes dolosos contra a vida. Fica essa reflexão e sigamos para outros temas aqui, sempre no canal Pensando Direito. Até uma próxima.